Olha, tem um quebra-cabeça na política brasileira que muita gente tenta entender. Como pode um país que, em sua maioria, se diz socialmente conservador, ter elegido um partido de esquerda para a presidência 5 vezes? Parece um paradoxo, né? É essa questão que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é exatamente essa. Sabe, pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros tem posições mais conservadoras em pautas como legalização do aborto e das drogas. Então, como é que um país com essa base de valores acabou elegendo o PT por 5 mandatos presidenciais? É essa contradição aparente que vamos explorar a fundo. E para a gente começar a desembolar esse nó, o primeiro passo é olhar para dentro do próprio movimento conservador. Existe um debate, e um debate bem quente, sobre qual seria a estratégia certa para vencer as eleições. E como vamos ver, existem duas visões que são praticamente o oposto uma da outra. E aqui estão os dois lados dessa briga de estratégias. De um lado, tem a turma que a gente pode chamar de pragmática. Eles enxergam a política como a arte do possível, sabe? Defendem que é preciso construir pontes, conversar com o centro para formar uma maioria. Já do outro lado, tem a ala da pureza ideológica, que bate o pé e diz que a base conservadora já é maioria e que qualquer passo em direção ao centro é uma traição dos próprios valores. Essa corrente mais pragmática, como está articulado aqui, acredita que uma eleição não se ganha só com a torcida organizada. A verdadeira disputa é pelo eleitor moderado, aquele que não está nem no extremo nem no outro. E isso quer dizer o quê? Que um candidato de direita, para ter chance de verdade, precisa estar disposto a negociar e, como diz a frase, engolir muitos sapos, para conseguir montar uma coalizão vitoriosa. Já a visão oposta parte de um ponto completamente diferente, a de que o Brasil já mudou. Quem defende essa ideia olha para as pesquisas de opinião e conclui: nós já somos a maioria. Logo, a estratégia tem que ser o contrário do pragmatismo, nada de ceder. A aposta aqui é que defender as pautas conservadoras com unhas de dentes, com firmeza, vai por si só acordar e mobilizar essa maioria silenciosa. Mas calma aí que a história não é tão simples assim. Existe uma outra camada nessa análise toda. Um fator que talvez explique por que o eleitorado que se diz conservador nem sempre vota em candidatos conservadores. E, no fim das contas, tudo pode se resumir a uma questão de prioridades econômicas. Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o do eleitor estatista. E atenção, isso não tem a ver com ser de esquerda ou de direita nos costumes, mas sim sobre a relação da pessoa com o Estado. É aquele eleitor que enxerga o governo como grande provedor de soluções, de benefícios, de ajuda. Pois é, e essa citação aqui, ela resume a ópera, né? A tese é que na hora do voto, o desejo por um programa de assistência do governo muitas vezes acaba pesando mais do que as convicções morais ou de costumes. A promessa do tal almoço grátis pode acabar falando mais alto do que qualquer outra pauta. Para deixar essa ideia bem clara, a fonte usa uma analogia, que é bem forte, aliás. O Estado é comparado a um fazendeiro que alimenta seus porcos todo santo dia. Os porcos, claro, ficam agradecidos, felizes com a comida farta, sem se dar conta de que o objetivo final do fazendeiro não é o bem-estar deles, mas sim o seu próprio jantar. É uma metáfora bem direta sobre a dependência que o assistencialismo pode gerar. Ok, então de um lado tem um conservadorismo social, do outro o estatismo econômico. E agora, como é que essas duas forças conversam? Bom, a análise aqui sugere que a gente não está olhando para uma foto parada, e sim para um filme em andamento. O Brasil estaria no meio de uma transformação bem profunda. E essa transição dá para ver ao longo das últimas décadas. Lá nos anos 90, 2000, a mídia tradicional era quem mandava no jogo, e a visão estatista era praticamente um consenso. Privatização era quase um palavrão. Aí nos anos 2010, com a internet, a mídia online descentralizada começou a furar essa bolha. Hoje a informação virou um verdadeiro campo de batalha, o que enfraquece o poder da mídia tradicional e acaba ativando um conservadorismo que antes estava mais adormecido. A projeção, segundo essa linha de raciocínio, é que essa tendência continue, tornando o cenário cada vez mais fácil para candidatos de direita. E é aqui que está o pulo do gato. Talvez nenhuma das duas estratégias, nem a pragmática, nem a da pureza, esteja completamente errada. A grande questão é o timing, é quando aplicar cada uma. A análise sugere que, no momento atual dessa transição, a abordagem de fazer alianças com o centro ainda é o caminho mais seguro. Mas no futuro, conforme a mentalidade do eleitorado for mudando, a estratégia da pureza pode se tornar não só possível, mas talvez a única vitoriosa. Beleza. Com tudo isso na mesa, como é que fica o cenário daqui para frente? A análise oferece algumas conclusões bem diretas sobre o que se pode esperar e qual estratégia pode ser mais inteligente para as próximas eleições e para as que vêm depois. Então,
Para a gente amarrar tudo, vamos repassar os pontos principais. Primeiro, o eleitor brasileiro tem essa identidade dupla, né? Conservador nos costumes, mas bem dependente do Estado na economia. Segundo, essa balança está em movimento, e o motor dessa mudança é a revolução da informação. Terceiro, no curto prazo, pensando numa eleição como a de 2026, por exemplo, a percepção é que conquistar o centro ainda é a chave para a vitória. E quarto, a maré de longo prazo parece estar de fato virando para a direita. E para fechar, fica no ar uma pergunta que, na verdade, resume todo esse dilema. Será que essa transformação na forma como a informação circula é forte o bastante para mudar de vez a relação do brasileiro com o Estado? Ou será que o apelo do almoço grátis vai ser sempre um fator decisivo na política do país? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir a próxima era da nossa história.